the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos ao 7º episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar da complexa e trágica história da Ucrânia. Começo por um alerta. O tempo que vivemos não é o ideal para olhar com objetividade para a história ucraniana. Isto porque a simpatia pela causa de um povo invadido acaba, inevitavelmente, por condicionar a forma como interpretamos a sua história. Mas esta baseia-se em factos, e os olhos do presente não podem modificá-la. Por certo, a maioria dos nossos ouvintes interrogam-se sobretudo sobre qual foi a relação histórica de ucranianos e russos. Será que existem fatores distintivos suficientes que justifiquem a sua existência em estados separados? Comecemos, pois, pelo princípio. O centro da Ucrânia, mais concretamente Kiev, foi berço de um Estado vagamente unificado, mas próspero, que integrou as diferentes Rússias, ou seja, territórios situados nas atuais Bielorrússia, Ucrânia e Rússia. Este Estado foi fundado por varegues, que eram normandos, que cruzavam a Europa de Leste vindos da Escandinávia e em trânsito para comerciar em Bizâncio. A conversão à religião ortodoxa no século X e a influência bizantina foram, pois, traços unificadores do Rus. No século XIII, a invasão mongol desintegrou o Rus. A sua parte ocidental passou a integrar fundamentalmente o Grão-Ducado da Lituânia, a futura comunidade polaco-lituana, enquanto o leste suportou até ao século XV o violento domínio mongol. Esta nova realidade formou um importante traço distintivo entre os povos do antigo Rus de Kiev. Gradualmente, as vastas planícies ucranianas tornaram-se uma imensa zona de fronteira disputada pela Europa Ocidental Católica, os otomanos muçulmanos e os russos ortodoxos. No século XVII, os czares da Rússia, Estado que ainda não era uma potência, mas que já estava a caminho de o ser, aproveitaram o enfraquecimento do Estado polaco para ocupar territórios em parte da atual Ucrânia. Estes eram governados com relativa independência pelos cossacos, situação que assim permaneceu até finais do século XVIII. A propósito, os cossacos tiveram origem em antigos servos libertos que vagueavam por aquelas zonas extensas e despovoadas. Organizados pelos hetmans, que eram os seus capitães, os cossacos foram a base de um eficaz Estado militar semi-autónomo, o hetmanato. Em finais do século XVIII, a Rússia, já então um império, expulsou o poder tártaro da Crimeia. Pela mesma altura, a partilha da Polónia entre Rússia, Prússia e Áustria permitiu que a Rússia integrasse mais territórios situados na atual Ucrânia, enquanto os territórios ocidentais foram anexados pelos austríacos. O Império Austríaco permitiu a manifestação da cultura ucraniana, o que não aconteceu do lado que ficou sob domínio dos czares. Aliás, o termo ucraniano começou a ser utilizado precisamente no século XIX pelos nacionalistas ucranianos, exatamente para os distinguir dos russos. Até então, a Ucrânia era designada no Império Russo por Pequena Rússia. Após a Primeira Guerra Mundial e a subsequente queda dos impérios centrais, os territórios ucranianos integrados na Áustria e na Rússia proclamaram a sua independência. Contudo, fizeram-no em separado. Ambos os Estados, ambas as repúblicas, viram-se arrastados para a Guerra Civil Russa e foram depois integrados na República Socialista Federativa da Ucrânia. Esta nova realidade acabou por contribuir para solidificar a consciência nacional ucraniana, apesar de esta não ter sido, claro, a intenção inicial dos líderes soviéticos. O resto da história é mais conhecido. Os ucranianos foram vítimas da crueldade de Stalin e dos nazis. Depois, permaneceram como uma das mais importantes repúblicas soviéticas, isto até à desintegração da URSS, esta acontecida no início da década de 90, altura em que a Ucrânia proclamou a sua independência. É, pois, esta história fascinante, complexa e violenta que agora vamos conversar. Este podcast tem o patrocínio de Germano de Sousa, o Laboratório de Portugal. Henrique, uma pergunta para começo da nossa conversa de hoje. O que achas que une e separa ucranianos e russos?
Olá, Lourenço. Olá. Há muitas coisas que unem e há muitas coisas que separam. Vamos primeiro, talvez, às que unem. As que unem foi que a Ucrânia, ou o território onde é hoje a Ucrânia, foi, por um lado, mãe de Moscovo e, por outro lado, ocupada por Moscovo. Isto parece confuso, mas vamos lá. Tu há pouco referiste que os varegues tinham uma origem normanda. Eu acho que eles tinham uma origem viking mesmo, nórdica. Sim. E eles trouxeram... Norte-mando, os homens do Norte, sim, como também, inicialmente eles eram... Eles também são, quer dizer, mas há aqui uma pequena distinção, porque estes pensa-se que teriam vindo da foz do rio Vístula e daquela zona do Báltico, não é? Sim, apesar de naquela época daquela Idade Média é muito difícil de... É uma Idade Média alta, sim, altíssima Idade Média. Século VIII, século IX, é muito difícil de estabelecer. E quando eles estabelecem, digamos, como elite naquilo que é Kiev já e que vem a ter importância como cultura de Kiev, a elite é de facto vareg ou viking. E o povo eram aqueles servos meios polacos, meios russos, todos servos que se tinham refugiado também ali, e portanto isso cria ali um caldo de cultura, de onde mais tarde, pela pressão dos otomanos e pela pressão também dos hunos, que primeiro e depois dos otomanos e por aí fora, há imensa gente que foge, incluindo o patriarca de Kiev, para Moscovo. Para Moscovo. E aí torna preponderante Moscovo. Mais tarde, Moscovo, já como Rus de Moscovo, que se torna Rússia, e depois Império Russo, volta a invadir e volta a Henrique, ter... só antes de passarmos para Moscovo, há aqui um momento importante que é a conversão à ortodoxia, porque aquela era a linha exatamente... Era isso que eu ia dizer, mas não separa só a Igreja Romana da Igreja Ortodoxa. Isso é uma das fronteiras, não é? A outra fronteira, por exemplo, é entre o Império Turco e aquilo que não é Império Turco. Mas já no Império Romano, eles estão no que se chamava a província romana da Panónia, que era também a grande fronteira dos germanos não romanizados com o Império Romano. Eles fazem parte de uma claramente fronteira. Uma zona de fronteira histórica. E agora milenar. como é que se diz fronteira em polaco e em eslavo? Krai. E é por isso que é Ucraína. Porque eles próprios... Exato, um território de fronteira. Enfim, na etimologia da palavra, vão buscar a ideia de fronteira para se definir. E toda a vida, enfim, ao longo da história, eles foram basicamente uma fronteira. Aliás... Deixa-me só dar aqui uma nota. É que exatamente estas zonas, como são zonas de planície, como acontece exatamente com a Polónia... São grandes celeiros. São grandes celeiros. Por um lado, tem aquelas zonas muito extensas e despovoadas, por outras são muito fáceis de invadir. Exato. Daí esta situação. Mas tem grandes rios que também dificulta, como tu sabes, na Idade Média... Os rios eram uma fronteira, eles próprios. É que repara, a cultura de Kiev é a cultura eslava mais antiga conhecida, quer dizer, como cultura eslava, dos povos eslavos. E, portanto, os russos, que se reivindicam também eles próprios de eslavos, embora depois... E a mãe dos eslavos, exatamente. A mãe Rússia. A Rússia, quer dizer, diz que, não, aquilo é nosso, porque aquilo é a nossa casa, digamos, é de onde nós vimos todos. Um bocado idiota o argumento, que era como se a gente dissesse, como nós vimos todos de Roma passa a ser nossa. Bem, mas enfim... Mas eles também foram proto-búlgaros, que era uma coisa que já ninguém se lembra que existiu, mas que existiu, e que eram um povo turco que depois acaba por se estabelecer, obviamente, na Bulgária, e foram também casados, fizeram parte de certo heptamanato. O heptamanato eram canatos, era um conjunto de canatos de Cã, e portanto eles eram turcomanos, também foram dominados pelos turcomanos. Eles não foram dominados por... A gente tem que perceber que a história, isso deve saber melhor que eu, a história, quando hoje, onde vemos nações, antes eram súbditos, quer dizer, era quem mandava é que contava. Mas súbditos, mas é diferente existirem, por exemplo, franceses ou francos súbditos de um rei franco do que esta questão, e aqui é importante nós fazermos essa distinção que tu fizeste. De um povo que acaba por ser o povo dominante, que subjuga o outro, que eventualmente até seria o povo que lá estava. Portanto, nós mas isso que acontece. Aconteceu-nos com os visigodos. Exato. Na Península.
os visigodos. Mas é algo que a partir da Idade Média, da formação da nossa nação do século XII, já não acontece. São Já não portugueses acontece, com sim. portugueses. Enquanto aqui podes ter... Aqui continua, por muito... Podes ter turcos a subjugar Exatamente. outros e nós... Mas é curioso, porque eles também tiveram subjugados pelos ostrogodos, que no fundo eram os godos do leste, e Exato. nós por visigodos, que eram os godos do oeste. Portanto, ainda eram todos primos. Aliás, há um deles que depois de uma crise dinástica vai de Espanha, ou da Península Ibérica, para lá para tomar o poder. Agora, mas a ortodoxia de facto unifica-os, porque esse conjunto às vezes de polacos, até alguns magiares, outros eslavos, tudo. é tudo unificado por uma ortodoxia que no fundo faz o corte. Nós quando vemos, não estamos hoje a falar das zonas da Jugoslávia, mas o corte também se faz ali, é muito visível. faz-se na Dalmácia, na onde era a Croácia, Dalmácia, com a Sérvia. exatamente, também é outra fronteira do Império Romano do Ocidente com o Império Romano do Oriente, aí é outra fronteira. Mas Exato. aqui não, aqui era mesmo do Império Romano, fosse ele de onde fosse, com o não Império Romano, ou seja, com os germânicos, com os bárbaros, com aquilo que se chamava bárbaros, ou os germânicos exteriores, e tudo isso. Ora, a Rússia de Kiev, como se chamava na altura, o Rus de Kiev, não é? A Rússia de Kiev, é de facto um grande centro cultural. E é o primeiro grande centro cultural cristão naquela zona. Cristão, agora englobando... Sim, em sentido ortodoxo os e ortodoxos. de obedientes a Roma. E portanto aí eles têm uma grande ligação à Rússia, não é? Mas depois eles deixam de estar ligados à Rússia para serem subjugados por aquilo que se chama, já aqui falámos, a República das Duas Nações, que no fundo era a aliança, a comunidade polaco-lituana. E nessa comunidade polaco-lituana, a parte sul da Ucrânia, que era, no fundo, a Crimeia e o Donbass, que hoje Sim, toda que a hoje em gente dia sabe onde fica. estão nas bocas do mundo. Exatamente. Claro. Faziam parte do Kanato da Crimeia, portanto ainda eram dominados pelos tártaros. E depois, mais tarde, foram também os magiares, também lá andaram. Quer dizer, isto é tudo muito móvel, muito movediço, não é nada como a história que a gente conhece do Ocidente, muito, da Península Ibérica. Exato. Então, no nosso caso, que está, então, no nosso caso, está há 900 desde o século XIII. Anos, Pronto, aquilo no século XIV, os ucranianos distinguem-se dos outros povos eslavos, não é? Dos russos e dos bielorrussos, mas têm todos origem comum no russo de Kiev. Se bem que depois tu tens aí, exatamente ainda por a questão religiosa, que nessa fase era algo que distinguia muito. Porque, como sabes, na altura nem se falava em Europa, falava-se no Ocidente cristão. Sim, no Ocidente cristão. E depois nos de Bizâncio, que eram ortodoxos, e depois nos. Mas essa divisão, a quando do domínio mongol, e este é um momento que parte o território ucraniano em dois, há uma parte que fica anexa ou dentro do espaço polaco-lituano. E, portanto, com uma influência muito maior ocidental e da Igreja de Roma. E da Igreja de Roma. Essa parte, aliás, tenta impor o catolicismo romano como religião dominante em todo aquele território. Aliás, existe... A União de Brest, não é? A União de Brest é um tratado que eles fazem com o próprio Papa. Com o próprio Papa e a própria Polónia incentivou a criação de uma igreja católica grega ucraniana. Até saiu o nome do rei, que é o Sigismundo III Vasa. Eles tinham vários. Vasa, que é uma dinastia sueca. É uma dinastia sueca, lá está, de origem sueca. Dos vikings. Exato. Isso é uma coisa que é curiosa. Pronto, há ali guerras religiosas também, quer dizer, e portanto aí, como já falámos, as fronteiras religiosas. Depois ainda chega outro povo, não é? Que são os cossacos. Os cossacos na origem eram servos, como eu disse, que eram fugitivos dos senhores russos e dos senhores polacos. No fundo era um povo que era uma amálgama de uma série de povos, não é? Eles uniam-os o facto de terem sido servos e terem sido maltratados todos, e eles estão numa ilha de Cortísia, que é no rio de Dnieper, e estavam em constante conflito com os polacos que na altura dominavam aquela zona. Há um estado quase polaco em Zaporídia, que também é outra coisa que a gente não fazia ideia onde ficava, até haver lá uma central nuclear e depois haver esta... Rico, sabes uma situação interessante sobre os cossacos? E os cossacos que, como dizias, ocupavam grande parte do território ucraniano na altura, ou pelo menos uma boa parte do território ucraniano. Sim, quando se começa a dar a expansão da Rússia, sobretudo no século XVII, quando a Rússia já começa, ainda não com Pedro o Grande, mas numa fase anterior, a começar a olhar para o Ocidente, há um tratado de 1654 entre o hetman cossaco
e o czar Alexei da Rússia. Exato. Justamente para que... Alexei I. Alexei I. Que há vários. Exatamente para que os russos defendessem os cossacos numa aliança entre russos e cossacos contra os polacos. E porque a ameaça, e o que os russos procuraram impedir na altura, era que os cossacos, como precisavam de um aliado contra os polacos, que na altura era um Estado forte, apesar de já estar numa curva descendente, os russos intervêm exatamente para que os cossacos não se aliassem com o Império Otomano. Portanto, aqui é interessante que a proteção que os cossacos, que no fundo representavam de certa forma grande parte do território da Ucrânia, preferiram, face à ameaça polaca, juntar-se aos russos. Portanto, a história neste caso dá voltas. É verdade, porque os cossacos fazem uma coisa que se chama a guerra, ou insurreição, eu não sei dizer este nome, tenho que olhar para aqui, Khmelnytsky. Parece-me não está mal. Khmelnytsky deve estar bem. E aquilo gera uma guerra civil dentro da República das Duas Nações, polaco-lituana, e isso leva à partição da Ucrânia, como tu falaste na introdução. Fica uma parte para os russos, outra parte para a zona polaca. Exato, para a zona polaca e pior que... Não, os polacos são completamente... a Ucrânia fica para partir entre a Polónia e a Rússia, não é? Exato. Em primeiro lugar. Mas depois, num segundo momento mais à frente, e estamos a falar no século XVII ainda, mas no século XVIII, que é quando o Kanato da Crimeia, portanto a Crimeia e aquela região era ocupada pela Rússia, que tinha tártaros, que era a zona dos tártaros. Que era a zona dos tártaros, e que tem uma história anexa muito engraçada, porque a czarina, na altura era a Catarina II, queria ir ver a Crimeia russa e aquilo não estava lá nada, e o Potemkin fez as célebres aldeias Potemkin, que aldeias fantasma, eram só fachada, aquilo para a czarina ver, que eram só fachada, o Potemkin depois fica famoso também pelo Coraçado e pelo filme de Sérgio Eisenstein. Não, mas ele sobretudo foi um grande general do século XVIII. Era primeiro-ministro, praticamente era favorito da rainha, é o amante da Catarina. Mas aí, até para os nossos ouvintes perceberem, nós temos um Estado polaco forte, polaco-lituano forte até o século XVII. É um Estado que entra em curva descendente e que depois que se torna um reino já relativamente separado depois do Grão-Ducado da Lituânia. E a Polónia é partilhada em finais do século XVIII pela Prússia, a Áustria e a Rússia. Isso é a partir de 1796. Há duas ou três partilhas da Polónia. Em 1796 é quando os russos passam a ocupar efetivamente todo o leste do rio de Dnieper. E depois a zona a ocidente, que pertencia ao reino da Polónia, fica integrada no Império Austríaco. No Império Austro-Húngaro, exatamente. Sim, na altura era Austro-Húngaro já. Austro-Húngaro é 1866. Sim, então é antes, pronto, é só austríaco, uma coisa qualquer. Ficam só ali. Esse tratado tem um nome que eu tenho, que é o Tratado de Pereyaslav. É lá. Pereyaslav. Eu não sei isto de cor, estou a ler. Não pensa que alguém consegue meter estes nomes. Isso é muita erudição. Pereyaslav, né? E esse tratado, os ucranianos passam a ter um papel importante no seio do Império Russo, começam a participar, inclusive no exército russo, contra monarquias europeias, contra o Império Otomano, e portanto e começam a ascender até a postos de administração russa, claro. Portanto e também de postos da Igreja. Henrique, até com um momento muito importante. E é aí que se chama Pequena Rússia, era isso que eu estava a dizer. Se chama Pequena Rússia, mas também com um momento muito importante, que foi importante para a consolidação até da ideia de nacionalismo russo, que é a Guerra da Crimeia. Exatamente. Na Guerra da Crimeia, os próprios ucranianos que estavam nessa zona lutam exatamente do lado do Império Russo, não é? Sim, contra as potências ocidentais e os otomanos. Exatamente. Mas há aqui uma coisa terrível, é que posteriormente a isto, que é um bom começo, há uma coisa terrível, é que o regime czarista proíbe o ucraniano como língua. Exato. Impõe a russificação toda da Ucrânia contra... enfim, aquilo que eram os sentimentos nobres e do povo ucraniano, e portanto o caldo fica um bocado entornado. Até na última fase do Império Russo. Porque exatamente. É com Alexandre III e com Nicolau II. Exatamente, já a entrar no século XX, exato. Não é? Porque depois há a guerra de 14-18, e nessa guerra de 14-18 o Tratado de Brest-Litovsk,
que é um tratado assinado pelo Trotsky, que era contra o tratado, Exato. mas com Lenin. É uma paz separada? É uma paz separada. Algo Esse tratado acaba depois por ser anulado, porque, como se sabe, isto era um tratado entre a Rússia e a Alemanha. E a Alemanha, Perde a guerra, a primeira, estamos a falar ainda da primeira, e o território passa a ser disputado outra vez entre os russos soviéticos, aqui já a União Soviética, no fim da guerra, e os polacos. Já na terrível guerra civil. Exatamente. E quando há os russos brancos, e é por isso que os ucranianos são sempre acusados pelos russos de serem uns reacionários horríveis, uns tipos terríveis. Depois já lá vamos ao Holodomor, que é o... Só um parênteses para os nossos ouvintes também perceberem aqui esta questão da Polónia. A Polónia foi partida 3 vezes em finais do século XVIII, mas a seguir à Primeira Guerra Mundial torna-se um Estado independente, aliás um Estado bastante forte. Certo. E com um exército muito poderoso. E que ocupava uma boa parte do que é hoje a Bielorrússia. Exato, daí a cobiça alemã, que na Segunda Guerra Mundial procurou retificar isso. Exatamente. E invadiu a Polónia. E invade a Polónia, porque é preciso ver, é preciso ver que, por exemplo, o maior filósofo alemão, um dos maiores filósofos alemãos, o que é Kant, enfim, é um dos grandes filósofos do mundo, não é só da Alemanha, nasceu em Königsberg, que hoje faz parte da Polónia, não é? Exato. E outra coisa é que as fronteiras ali do rio Oder e do Dnieper cá em baixo e dessas coisas foram sempre muito instáveis. E mesmo hoje a Polónia ocupa parte do que era a Alemanha, a Prússia. Porque desviou-se. Exatamente. A Polónia veio para o Ocidente e ao mesmo tempo nasce ali a Bielorrússia, que era a União Soviética, a fazer isso. Mas os primeiros passos, digamos, da União Soviética e da República Socialista Ucraniana, que fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começa também com um golpe, não é? Porque há um confronto aí interno entre o Soviete de Kiev e a Rada. A Rada é o Parlamento, ainda hoje se chama assim. Sim. E a Rada, não é? E, portanto, o Soviete, com o apoio dos russos, dá cabo da Rada e estabelece aquilo. E o que acontece é que com a industrialização a Rússia exige que todos os cereais da Ucrânia sejam entregues à Rússia. Deixou os camponeses ucranianos na miséria e passou-se aquilo que se chamou, ou chama ainda hoje, Holodomor. O massacre, o genocídio, que há muitos consideram genocídio. É um genocídio, porque as pessoas morrem de fome, não morrem em guerra. Morrem de fome porque não têm de comer. E é preciso dizer que há 7 milhões de mortos no Holodomor. É uma coisa brutal. É mais do que os judeus mortos pelo Hitler, não é? Exato. E, portanto, isto são ucranianos. É preciso dizer que 4/5 da elite ucraniana foi dizimada por Moscovo. É uma coisa brutal. Sim. No tempo de Stalin. No tempo de Stalin. No começo da década de 30, que é quando começam os digamos purgas. Que isto não é o começo de uma bela amizade. Claro, mas recuando 10 anos... Deixa-me só dizer uma coisa. É por isso que na Segunda Guerra Mundial os nazis não são assim tão mal recebidos na Ucrânia como noutros sítios. É porque os ucranianos achavam que pior que o Stalin já não podia haver. Mas houve. Houve o massacre até dos judeus ucranianos. Judeus ucranianos. Mas só voltando 10 anos atrás, porque este é um ponto muito importante da formação da República Socialista Ucraniana, a Socialista Federativa Ucraniana. Daí que, e este é um ponto que Putin pega sempre quando fala até na nostalgia do Império Soviético. Há uma corrente dentro da própria Rússia e dentro dos nostálgicos do Império Soviético que pela primeira vez estes territórios, há alguns que seria de uma base ucraniana, há alguns que estiveram partidos primeiro pela Polónia e pelo Império Austríaco e outros que estiveram ligados à Rússia, pela primeira vez se formam numa mesma república, que obviamente era uma república integrada no Estado Soviético, mas que terá sido o regime soviético que as juntou numa república federativa pela primeira vez. Portanto, este é um argumento, que não é meu, mas que é um argumento usado pelos nostálgicos soviéticos. Sim, também há aquele argumento da Crimeia ter sido dado pelo Khrushchev numa noite de bebedeira à Ucrânia, porque a Crimeia não fazia parte da Ucrânia. Eu da noite de bebedeira acredito. A noite de bebedeira não, quase todas. Aquela acho que foi particularmente violenta. E parece que é verdade, ainda por cima, quer dizer, não é só uma história, parece que é verdade. Quer dizer, há um momento em que a Ucrânia faz parte de outra república qualquer,
agora não me recordo qual, daquelas muitas repúblicas soviéticas, e o Khrushchev, portanto, Que era de origem ucraniana. que era de origem ucraniana e é assessor de Stalin, e denuncia os crimes de Denuncia Stalin, o Stalin, decide compensar os ucranianos que tinham sido tão maltratados pelos soviéticos russos, não é? Dando-lhes a Crimeia. E portanto aí dizem, não, mas a Crimeia historicamente... Vamos lá ver, há só uma conclusão que eu digo. Historicamente, a Ucrânia não é de ninguém. É de quem lá vive. Exato. E com fronteiras muito instáveis e com vários povos. E curiosamente, o Putin tem feito mais pelo nascimento de uma nacionalidade ucraniana do que qualquer outro anterior. Porque ele está, de facto, a unir os ucranianos contra o inimigo comum. Como muitas vezes acontece. E com uma experiência comum. E é assim que se formam as nações, como tu sabes, não é? As nações formam-se porque têm alguém comum. Por resistência, porque têm alguém comum e por resistência às vezes a um inimigo que é um inimigo comum. Também. Ou por acidentes geográficos que não existem ali, em muitos casos. Ou seja, passa-se da Polónia para a Ucrânia ou da Bielorrússia para a Ucrânia sem grandes... ou até para... cá para baixo, para a Roménia e tal, sem grandes acidentes geográficos, não é? Para a Moldávia, ou porque há ali é como o caso dos portugueses com os espanhóis, quer dizer, nós não temos nenhuma diferença substancial em termos, os romanos, os muçulmanos, foi tudo, os visigodos, foi tudo a influência. Mas sobre esta questão ainda dos nazis na Ucrânia, eu tenho aqui alguns números, porque a comunidade judaica na Ucrânia era bastante significativa. Era grande, era enorme. Existiam 3 milhões de judeus na Ucrânia antes da invasão nazi. E durante a Segunda Guerra Mundial, as estimativas de alguns historiadores ucranianos é que tenham sido executados cerca de 1 milhão de judeus. Portanto, 1/3 da população judaica. Sendo que parte, e os que conseguiram resistir, juntaram-se ao Exército Vermelho para combater os nazis. E até o método que os nazis empregaram para exterminar a população judaica, ao Ocidente foi sobretudo enviá-los para campos de concentração, e ao Oriente, portanto na parte oriental da Ucrânia, foi muito por execução direta no local de vala comum de oficiais das SS. Sim, isso é verdade. Embora os russos também fizessem depois um massacre dos judeus. Sim, coitados, eles entre russos e nazis, entre soviéticos e nazis. Exatamente. Venha o diabo e escolha. Venha o diabo e escolha, dizes bem. É também interessante ver que há um pacto Ribbentrop-Molotov em 1900 que os soviéticos sempre negaram, 39. Exatamente, 39. E que os soviéticos só negaram e só consentiram agora com a abertura dos arquivos secretos. Que mostra que eles aconteceram. Mostra, de facto, existiu esse pacto. Foi um pacto de não agressão entre a Rússia soviética e a Alemanha nazi. Que permitiu a invasão da Polónia. Permitiu a partilha, não é a invasão. Permitiu a invasão dos alemães e parte da Polónia ficar russa. Ora, na Ucrânia Ocidental também há quando há a invasão da Polónia pela Alemanha, acontece também uma invasão soviética da Polónia e também da Ucrânia, quer dizer, que amplia também o território da Ucrânia. Exato. Ou seja, parte, deixa eu ver se eu consigo explicar isto assim para pessoas que não conseguem visualizar o mapa. A parte polaca que é anexada pelos soviéticos passa a pertencer à Ucrânia. Exato. E, portanto, isso também podia agora vir o doutor Zelensky dizer, não, mas calma, ali essa parte da Polónia é nossa. Que é uma espécie de argumento histórico que não faz sentido nenhum, como aliás não faz sentido nenhum o argumento histórico do Putin, porque como acho que se chega claramente a esta questão, à conclusão que a Ucrânia não se pode dizer que todos os povos ali à volta podiam reivindicar a Ucrânia, claro. E a Ucrânia podia reivindicar uma série de povos ali à volta. A questão hoje em dia que me parece central é se é legítimo, e penso que todos é quase consensual que não o é, que hajam potências expansionistas no espaço europeu e potências a reclamar esferas de influência. Não, pois isso não faz sentido nenhum hoje em dia, tanto mais que hoje em dia tudo é tratado ia fazer aqui tudo é regulado por tratados internacionais. Exato. E dentro desses tratados internacionais há o Acordo de Minsk, há outros acordos, em que a Ucrânia, para se tornar independente, devolve todas as armas nucleares. Tu pensa nisto. A Ucrânia tinha o maior arsenal nuclear da União Soviética e devolveu tudo para ser independente.
E eles agora dizem assim, não, afinal são nós, quando eles já não têm o arsenal, está bem. Como dizia o outro, assim também eu. Portanto, Claro. todo o argumento do Putin não faz sentido nenhum e começa logo por não fazer sentido nenhum quando no Euromaidan, Em 2014. em 2014, eles quando o presidente pró-russo perde o poder na Ucrânia e ganham um presidente que não é pró-Ocidente, pró-CEE, se quisermos, Sim, pró-NATO, Ocidente, sim. pró-Ocidente, os russos tratam imediatamente não só de tomar a Crimeia, como tomar a parte oriental da Ucrânia, que é o Donbass, no fundo, aquelas Luhansk e Donetsk. E o mundo permitiu. Sim. O mundo só não permitiu agora, em 2022, em fevereiro de 2022, quando eles entram no resto. É que no século XXI a grande diferença para os séculos anteriores no espaço europeu é que, exatamente por tudo ser regulado por tratados internacionais, é que antes do século XXI, ou antes, até à segunda metade do século XXI, até à segunda metade do século XX, os tratados internacionais eram precedidos de uma guerra. Pois. E hoje em dia os tratados internacionais dispensam a guerra, felizmente. Dispensariam. Agora volta-se a abrir um precedente que espero que termine por aqui, não é? Sim, mas eu acho que fica claro que mesmo à luz da história, e da história completamente independente, não é a visão de Putin ou a visão de Zelensky ou a visão... Exato, afastarmos aqui paixões e o contexto. À luz da história não há nenhuma razão para uma invasão russa da Ucrânia. Nem sequer à luz da história existe. Quer dizer, podia existir e ser errado, porque a gente pode sempre também buscar, sei lá, o facto dos Filipos terem sido reis de Portugal para haver uma invasão de Portugal à Espanha. Isso era uma coisa idiota, ou de Espanha a Portugal, aliás. Era uma coisa idiota. Mas os argumentos históricos, exatamente como tu dizes, os argumentos históricos podem ser debatidos quase ad eternum e pode haver N posições. Não é legítimo uma invasão, não é legítimo sobretudo no século XXI. Depois de ter reconhecido a independência. Depois de um tratado internacional. Exatamente. Porque isso é contra o direito internacional, como é óbvio, e contra tudo o que são as leis e a forma como hoje civilizadamente... E acho mesmo que foi um choque para o Ocidente, e foi um choque para os países civilizados, digamos, do Ocidente. Quer dizer, pensar... Repara que grandes especialistas em Rússia, 3 ou 4 dias antes, um deles, a filha ou a neta do Khrushchev, dizia que era impossível o Putin invadir a Ucrânia, porque não fazia sentido nenhum. E toda a gente dizia que era impossível. Nós já falámos até sobre isso no programa sobre a Rússia, e eu também, que não sou um especialista na Ucrânia, também fiquei completamente incrédulo. Pois. Mas foi o que aconteceu. Aconteceu, e vamos ter guerra ainda para durar. Eu também, infelizmente, parece-me que vamos ter guerra para durar. Henrique, ficávamos por aqui. Espero que tenhamos com a nossa conversa ajudado os nossos ouvintes a terem uma noção mais próxima do que foi esta complexa história ucraniana. Eu não sei se tens alguma sugestão para nós. Eu daria a sugestão de um livro que me ajudou até a preparar o programa de hoje, que se chama Ucrânia, o que toda a gente precisa de saber. Não é um daqueles livrinhos do Beabá, é um livro bom das edições 70, que é uma tradução da Oxford University Press, escrita por, e agora sim isto vai ser um desafio, Sherry Yekelchik. Bom, eu não sei dizer bem o nome dele, mas sei que ele é professor de História e Estudos Eslavos na Universidade de Vitória, Canadá. E é um livro que eu vos recomendo porque nestes beabás de tudo o que a gente precisa de saber sobre um território, sempre com pergunta e resposta dá-nos informação muito relevante, e eu aprendi bastante ao lê-lo. Pois eu acho que o melhor que eu posso dizer é para comparar um livro cujo autor também não sei dizer, mas não interessa, procurem na internet que logo se vê, sobre a história dos vikings, porque o que é mais extraordinário é nós pensarmos que aqueles homens lá do norte e tal vinham por aqueles rios abaixo com os barcos às costas, depois voltavam a entrar no rio, depois chegaram ao Mar Negro, depois subiram o Dniepr para cima e instalaram-se onde é hoje Kiev, e foi assim que nasceu o Rus de Kiev. E é interessante. Não, realmente os vikings foram extraordinários, não é? Até a própria influência que tiveram em Inglaterra. Programa sobre os vikings e haveremos de o fazer. Ok. Henrique, até para a semana. Como sempre, a gravação e sonoplastia esteve a cargo do João Luís Amorim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço.
Este podcast tem o patrocínio de Germano de Souza, o Laboratório de Portugal.